Olá, Livaldo, ótima quinta-feira santa para você, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Nádia. Bom dia. Bom dia. Livaldo começa falando ainda sobre essa janela partidária, foi tanta movimentação, Pois é, Livaldo, que a gente ainda fica imaginando até que ponto os políticos mantêm essa fidelidade às ideologias partidárias. Mas, enfim, vamos falar sobre algumas mudanças e sobre alguns desfalques, por exemplo, o PTC, que perdeu, mas ganha de outro lado, né? É verdade, o PTC foi desfalcado da sua bancada na Assembleia Legislativa com a desfiliação do deputado estadual Dr. Hélio. Perdeu 2 vereadores em Teresina, elegeu 3 em 2012, mas também há compensações. Ontem, por exemplo, o presidente do partido no estado, o deputado Evaldo Gomes, comandou assim uma espécie de mini festival de filiações de lideranças políticas do interior do estado. Ontem ele filiou Ceissa Dias, que será candidata a prefeita de Valença do Piauí, como também o vereador Arnilton Nogueira, lá de Novo Oriente, troca o PSDB pelo PTC para ser candidato à prefeitura do município. Filiou também o vice-prefeito de Uruçuí, Pedro Alcântara, que era do PSD e agora vai para o PTC. A meta do partido, Nádia, é filiar até o prazo final, dia 2 de abril, mais 7 prefeitos e pelo menos 30 vereadores. O objetivo, claro, é participar de modo competitivo das eleições municipais na capital, mas também com um olhar atento para o interior do estado. Bom, e agora a gente vai para esse novo capítulo da Operação Lava Jato, que movimentou muito a política em todo o país. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal encontrou planilhas que mostram doações feitas pela Odebrecht a mais de 200 políticos brasileiros de 18 partidos. Os documentos foram apreendidos em fevereiro, durante a 23ª fase da Operação Lava Jato, e políticos do Piauí apareceram na relação de possíveis beneficiários das doações. A lista foi publicada pelo blog do jornalista Fernando Rodrigues, do site Universo Online. Os documentos foram apreendidos em fevereiro pela Polícia Federal, durante uma das etapas da Operação Lava Jato, que investiga desvios de verbas da Petrobras. As planilhas estavam com Benedito Barbosa, presidente da Odebrecht Infraestrutura, e foram divulgadas pelo juiz federal Sérgio Moro. Nelas estão os nomes de mais de 200 políticos associados a possíveis repasses da construtora. As planilhas contêm muitos detalhes, mas os valores repassados aos políticos não devem ser necessariamente associados a dinheiro de Caixa 2. Isso só pode ser melhor esclarecido com mais investigações da operação. 4 políticos piauienses foram citados na lista: o governador Wellington Dias, do PT, o prefeito Firmino Filho, do PSDB, o senador Ciro Nogueira, do PP, e o deputado federal Heráclito Fortes, do PSB. Por meio de nota, o prefeito Firmino Filho afirmou que nunca recebeu qualquer tipo de doação da construtora Odebrecht. O nome do prefeito aparece diversas vezes na lista divulgada, mas não existe nenhuma data. Firmino afirmou ainda que nem mesmo a prefeitura possui qualquer tipo de contrato com a construtora. O prefeito conclui afirmando que suas contas estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral para qualquer consulta. Já o deputado federal Heráclito Fortes afirma que recebeu sim o dinheiro da construtora. Na lista, ele aparece relacionado a R$80 mil da Odebrecht. O deputado informou à nossa produção que recebeu ajuda para sua campanha de reeleição ao Senado em 2010 e que todo o processo foi feito de forma legal, registrado na Justiça Eleitoral. Já o senador Ciro Nogueira é listado como tendo recebido R$160 mil em 2 de setembro de 2010. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do governador Wellington Dias, que em nota informou que não recebeu nenhuma doação da empresa Odebrecht e que estranha seu nome na lista divulgada, onde estava escrito inclusive de caneta. Disse ainda que nunca teve relação com a empreiteira e disse que a lista de seus doadores está no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nós também entramos em contato com a assessoria do senador Ciro Nogueira, do PP, que informou que disponibilizaria uma nota para esclarecimentos, mas até o momento essa informação ainda não chegou à redação da TV Cidade Verde. Bom, Livaldo, é um assunto que envolve muitos políticos, mais de 200 políticos. Logo em seguida, ontem, o juiz Sérgio Moro decretou que fosse mantido o sigilo da divulgação dessa documentação apreendida na Odebrecht. É verdade, Nádia. As explicações são oportunas e até convincentes, já que foram contas aprovadas na Justiça Eleitoral, no TRE, enfim, as contas de campanha. Agora, Nádia, me parece que essa situação toda revela um sistema falido, um sistema de financiamento de campanha. Aí sim, é uma situação que ainda bem que já teve uma certa mudança na reforma política aprovada no ano passado no Congresso Nacional. Esse sistema é que expõe partidos e políticos e que precisa ser banido da política brasileira e que envolve partidos dos mais diferentes
das mais diferentes origens ideológicas e políticas, com raríssimas exceções. Olha, e não envolve só os políticos, a gente sabe que o eleitor é peça fundamental, e se o eleitor se deixa corromper, ele se deixa se envolver por um sistema falido, também é muito complicado. E a gente vai falar mais sobre o financiamento das campanhas eleitorais para você entender melhor como é que funciona. Dr. Carlos Iuri, que é advogado especialista em direito eleitoral, está aqui com a gente, Dr. Carlos. Obrigada, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. O Livaldo falou sobre essas alterações na legislação eleitoral no passado. O Brasil teve até a chance de evoluir, de avançar muito mais, mas acabamos ficando com algumas modificações que são importantes. No caso do financiamento para as campanhas eleitorais. Agora, partidos e candidatos em ano eleitoral não podem mais receber, por exemplo, doação de empresas. Não, desde que o STF, primeiramente bom dia a todos, bom dia ao telespectador. Desde que o STF julgou procedente uma ADI que foi promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, o financiamento privado de campanhas, quer dizer, o financiamento a partir de pessoas jurídicas, ele está proibido no Brasil. Tanto que o TSE, nas resoluções para as eleições desse ano, vedou expressamente a possibilidade de utilização, inclusive de alguma reserva que os partidos tivessem, que os candidatos tivessem, de doações de pessoas jurídicas. Né? Então, para esse ano é totalmente vedado. A campanha será financiada com recursos do fundo partidário, ou seja, o dinheiro que é repassado a partidos políticos, e também por doações privadas de pessoas físicas, né? Ou seja, o filiado ao partido, o simpatizante do partido, eles poderão fazer doações de até 10% do rendimento bruto do ano anterior para poder financiar o seu candidato. Você acha que com isso, doutor Carlos, impede ou dificulta mais a utilização de Caixa 2 nas campanhas? Olha, a questão do Caixa 2 ela é extremamente aberta, né? A gente sabe que há meios, há possibilidade de sempre haver a utilização de recursos não contabilizados. O Ministério Público está de olho, a Receita Federal está de olho. Nós devemos lembrar que para essa eleição, essa é a primeira em que vai haver a incidência da financeira, né? Então, quer dizer, todas as movimentações nas contas dos partidos e dos candidatos serão verificadas praticamente em tempo real. A resolução prevê a obrigatoriedade de informação de todas as doações em até 72 horas da sua ocorrência, quer dizer, se você, o Elivaldo, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, fizer uma doação para um determinado partido, ele tem 72 horas para fazer essa informação ao TRE, disponibilizar online, quer dizer, haverá todo um segmento, haverá toda uma fiscalização em tempo praticamente real de gastos e doações. Então, esse tipo de iniciativa tende exatamente a coibir a utilização de recursos não contabilizados ou recursos, digamos, não oficiais nas campanhas. É uma situação que pode equilibrar mais as disputas eleitorais ou não tornar as campanhas tão caras como muitos políticos reclamam a ponto de deixar a atividade? Historicamente, não há nenhum estudo que fundamente essas questões de dizer que a campanha é cara porque há necessidade de se gastar muito em uma determinada campanha. Hoje a campanha ela está extremamente compacta, né? Não se pode utilizar carros plotados, não se pode utilizar adesivos grandes, apenas adesivos que cobrem o vidro traseiro do carro. Quer dizer, todas essas medidas com o viés de economizar, de fazer com que a campanha fique mais enxuta, de melhorar a relação do político com o eleitor, tudo isso é uma tentativa de fazer com que ela fique mais democrática. Os defensores do financiamento privado dizem o seguinte: olha, não vai haver o financiamento privado que eu digo por pessoa jurídica, não vai haver uma economia real. O que vai acontecer vai ser a migração desses recursos que eram meio que Caixa 2, que era meio que oficializado, hoje ele vai ser 100% por fora. Alguns dizem isso, outros dizem que não, que haverá somente a utilização dos recursos oficiais. Mas é uma coisa que nós temos que ver ainda, temos que verificar. Vai ser o primeiro pleito nessa sistemática, vai ser a primeira campanha com a propaganda reduzida, então nós temos que verificar ainda o que é que vai acontecer. Esperar e torcer para que o Brasil não passe de novo por tantas dificuldades políticas como tem passado nos últimos meses. Doutor Carlos, muito obrigada pela presença e pelas explicações. Uma ótima Páscoa para o senhor. Para nós.